Meu nome é José Marcos Gomes Campos, sou professor de música formado pela Universidade Federal de Goiás. Também sou cofundador do Grupo Arte Nascente, onde atualmente exerço a função de coordenador instrumental da banda e baixista. O Grupo Arte Nascente ele é uma ONG e onde trabalhamos música, dança, teatro, e agora nós estamos com 27 anos. Recentemente nós fundamos o Ganzinho, que também trabalha artes, música, dança, teatro, oficina de tecido, com crianças de 3 a 17 anos. Junto com outra professora de música, eu sou responsável, né, com ela pela área da música, onde trabalhamos canto, os instrumentos, violão, piano, guitarra, todos os instrumentos, bateria também, e além de teoria musical. Esse trabalho é um trabalho mais recente, estamos estruturando ainda todos os processos e para futuramente adquirir computadores para poder fazer um trabalho também tecnológico na educação. Nós nesse trabalho é onde eu quero aplicar, né, o meu TCC. Nesse nós temos um auditório com piano, mas ainda não temos essa parte de computador, porque são muitas crianças e ainda a gente não tem como eu levar o meu computador para fazer esse trabalho lá. Então, apesar de a gente usar celulares e esse contato com os computadores, de mensagens, com as músicas, a gente já trabalha isso, mas não de uma forma sistematizada. Com essa tecnologia toda, né? Meu desejo e a preferência pelas tecnologias ele vem muito antes da faculdade, mas ele aumentou quando nós fomos gravar o nosso primeiro disco em 1988, que eu tive contato com os programas de música, porque na época, um pouco antes, nós havíamos gravado uma parte do disco, mas nós não gostamos do estúdio e foi gravado da forma tradicional. E depois, nesse outro disco, nós usamos arquivos MIDI e Wave, né? Então, eram gravados com computador, mas também eram gravados com os instrumentos também. Então, depois disso, eu montei um home studio, que aí eu coloquei os programas de música, com todos esses aparatos, né, necessários que um estúdio precisa, né? E depois, no terceiro CD, na verdade, ele foi pré-produzido nesse meu estúdio. Então, o meu contato com a música, com os programas já vem de um tempo já, apesar que eu fiquei só estudando para mim e para os meus projetos de música eletrônica e desse meu trabalho, né? Porque eu não trabalho com uma educação formal em escolas. E a partir daí eu tive contato com esses programas, né? Como eu disse, Cakewalk, o Acid, os Vegas. Então aqui mesmo, por exemplo, tem os Acid, que é Acid Music, são programas que você pode montar as músicas. O Acid DJ, Acid Rock, e tem outros Acids também, né? Que são esses programas, eles já vêm com as trilhas
pré-montadas de guitarra, baixo, bateria, e você vai montando o que você quiser, né? Do jeito que quiser, no ritmo que quiser, e pode modificar também, né? E hoje em dia, né, apesar que eu não tenho um estúdio profissional, eu estou usando essa placa M Audio para gravar. Essa placa, ela dispensa o uso de mesa de som, dos cabos MIDI também, né? Então eu já tenho até um certo contato, mas nunca tive esse contato com a educação formal. O meu tema do TCC é o outro lado da moeda, no aprendizado da música. Esse trabalho é sobre todas as possibilidades que podemos ter com a educação musical através das tecnologias intermediáticas. Eu gosto muito de dizer o pensamento de Otto Maria Carpo, que diz: a vida e o movimento se confundem, mais na arte do que em qualquer outra parte, mais na música do que em qualquer outra arte. A prática pedagógica no processo de ensino, aprendizagem em artes, pode configurar como um gênero das performances culturais, dada a natureza dos eventos rituais e cênicos que compõem a prática docente, a qual perfaz o suporte para o exame da realidade sociocultural. E é a intenção de algo muito maior que permeia as nossas mentes, algo que precisa da expressão, da impressão, da materialização. São nossos desejos e sonhos que precisam da interpretação, da transformação em algo vivo, se tornar real, que diz a nossa professora doutora Fernanda. Quando nós falamos em música popular, música erudita, sobre formal e informal, e a atitude do professor com relação ao que o aluno consome fora da sala de aula. É praticamente impossível ficar fora desses novos comportamentos, que são parte dos novos tempos e que vêm junto com as tecnologias, né? Então, Ana May Barbosa, ela diz: a tecnologia é assimilada pelo indivíduo de modo a refazer a sua autoridade, mas também pode mascarar estratégias de dominação exercidas de fora. O fator diferencial é a consciência crítica. Hoje em dia, às vezes, para não dizer quase sempre, não se tem a oportunidade de consumir algo de boa qualidade, mas um conjunto de produtos programados para o mercado de consumo. E muitas vezes percebemos que muitas pessoas têm consumido algo repetitivo, que muitas vezes também nem traz uma novidade ou incentiva uma mudança de atitude, algo criativo, dinâmico e inovador. Esse consumo, muitas vezes, é um consumo quase que sem perceber, né? Quase que todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas consomem o que a mídia empurra, né, para elas. A professora Fernanda, ela nos fala da massificação e da homogeneização ideológica que a tecnologia pode produzir, se não encarada criativamente e criticamente. A tecnologia não apenas transformou as práticas cotidianas, mas também os modos de produção intelectual, e afetou fundamentalmente e positivamente os limites entre compreensão e certeza. A professora Fernanda, ela criou a arte educação crítica como um processo cognitivo e estratégia de ampliação das concepções de arte, imagem, imaginação,
Levará um tempo para que o público leitor assimile e opere com essa visão contemporânea de ensino de arte, que é rearticuladora e de sentidos e dos sentidos. A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da pós-modernidade e a interculturalidade é a condição política da democracia. A aliança dessas duas condições basilares de uma vida contemporânea com as tecnologias flexíveis, multiplicadoras e interativas garantirão um humanismo em constante reconstrução para responder às imponderáveis e permanentes mudanças sociais. Essas mudanças refletem nos processos da arte-educação, das mudanças que devemos tomar perante o nosso novo cliente, que nasce na era das novas tecnologias, que nos impulsiona as mudanças de atitude com relação ao ensino das artes e do conhecimento em geral. É nesse eixo que a educação intermediática crítica, que nos programas educacionais que objetivam desenvolver a arte-educação no cidadão e cidadão, tornando capaz de expressar confluência crítica e autonomia por meio das suas produções. O próximo século será o século da complexidade. Stephen Hawking. O computador não deve substituir o educador musical. Ele vem como mais um instrumento complementar de apoio no processo educativo musical. Como são os instrumentos? Por exemplo, musicais. Os programas devem ser ferramenta a ser utilizada no processo pedagógico e não uma atividade isolada do contexto. A tecnologia é hoje imprescindível em qualquer área da educação e é de suma importância que os professores de música conheçam os programas disponíveis e saibam utilizá-los adequadamente. Hoje já temos uma extensa publicação com relação à tecnologia, na educação musical. Entretanto, ainda assim, o problema da adesão dos professores se deve à falta de tradição, de pesquisa interdisciplinar e do pouco conhecimento e envolvimento de educadores musicais nesse projeto. Existem várias publicações nas revistas da ABEM e na internet, com trabalhos riquíssimos. Tecnologias digitais na educação. Robson Pequeno de Souza, Filomena MC da SC Moita, Ana Beatriz Carvalho, 2001. O livro A Urgência do Tempo, Novas Tecnologias e Educação Contemporânea na Educação da Informática, 2001. Transformações tecnológicas e desafios na formação e atuação de professores de música, Jussiane Araldi. Papel das tecnologias digitais na formação do professor de música, análise do 21º Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, 2013. Podemos constatar, por meio de revisões de literatura, tanto em períodos e anais de congressos e encontros da ABEM, como em bancos de teses e dissertações, o quanto o discurso sobre tecnologia no ensino de música tem se consolidado nos últimos 15 anos. Desde a produção de pesquisas sobre educação musical à distância, Anderson Filho, pesquisas que buscam investigar a utilização no ensino
da música de tecnologias musicais já existentes, mas criadas para fins não educacionais, como esses programas, né, que eu falei, são programas profissionais, eles não foram criados para fins educacionais. E ainda pesquisas estudam, criam recursos tecnológicos musicais com fins específicos na educação musical. Fischerman, Kruger, Lopes, 2003, Mileto, 2004. Muitos desses autores apresentam formas de uso de diferentes tecnologias, computador, internet, celular, CD, rádio, entre outras, no ensino da música. Gon tem um trabalho extenso relacionado às tecnologias da educação. Tem muitas pesquisas sobre música, computador, bastante interessante o trabalho dele. O artigo de Luisa Cota, ele fala sobre filmes de animação infantil e processos de apreensão, transmissão da música, reflexões para a educação musical. O ensino de teclado, acompanhamento por EAD. Um modelo de inovação tecnológica e educacional na formação de professores de música para a escola básica. Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos, Helena Souza Nunes. Temos a formação de professores de música para uso de TIC na educação musical, José Rui Anderson Filho. Novas tecnologias aplicadas à música, Miguel Bailossuer Raton. Professores de escolas de música, um estudo sobre a utilização de tecnologias, Gerson Rios Leme, Cláudia Ribeiro Belocchio. Educação musical apoiada pelas novas tecnologias de informação de comunicação, pesquisas práticas e formação de docentes, Susana Esther Kruger. Educação nas escolas de ensino fundamental e médio, considerando as vivências musicais dos alunos e tecnologias digitais, Fernando Stanzioni Caliza. Jogos digitais online e estudo e ensino de música, proposta para a prática musical em grupo, Andrea Weber e Thiago Brizolara da Rosa. Sobre ensino de instrumentos à distância e autonomia do aluno, Bruno Westermann. E são vários, né? Eu achei interessante esse trabalho de Mirim Correia Pinto, que é Tecnologia, Ensino, Aprendizagem Musical na Escola. É um trabalho dela de formação. Uma abordagem construtiva e interdisciplinar, mediada pelo software Encore, versão 4.5. Quanto mais divulgarmos os fundamentos e as ferramentas computacionais disponíveis para músicos e professores de música, para auxiliá-los e expandir seus conhecimentos, vencer seus receios e preconceitos, eles estarão mais interessados a compartilhar as experiências sobre a educação, sobre a aplicação da tecnologia na música. A mudança de atitude resultará de um acesso maior às informações, a informações precisas de uma constatação na prática dos benefícios do uso do uso complementar de sistemas informatizados nos processos de ensino e aprendizagem. O computador deve ser visto como uma ferramenta auxiliar, como um quadro negro, um retroprojetor, um aparelho de som,
instrumentos musicais. Ele não é o ponto principal do ensino da arte com computadores, com os programas. Ele vai nos auxiliar. Os programas devem ser classificados por suas características estruturais e funcionais. Isto vai facilitar o seu acesso em uma bibliografia ou uma biblioteca de programas escolares. E a outra vantagem é favorecer sua análise sobre o ponto de vista pedagógico. Os programas para fins educacionais são aqueles que intencionalmente foram produzidos para esse fim específico. E os programas computacionais projetados para outras finalidades, que não as pedagógicas, esses programas podem ser considerados ferramentas educacionais, pois os professores utilizam inseridos numa metodologia que os contextualiza no processo de ensino-aprendizagem, como esses programas, como o Cakewalk, como o Sonar. Então, você pode também trabalhar, ele não foi feito para educação, mas ele pode ser utilizado nesse sentido. Todo software educacional deve começar pela definição de conjunto das crenças do projetista e a sua equipe sobre o que era aprender e, por consequência, quais as implicações disso no ensinar. O software musical com auxílio do professor de música, software de acompanhamento, software para edição de partituras, software para gravação de áudio, que são esses casos aqui, e também o Cakewalk, também ele abrange um pouco dessas outras coisas também. Software para sequenciamento musicais, software para síntese sonora. É muito interessante sobre isso, porque o Guilherme Arantes mesmo, ele gravou todas as músicas dele no MIDI, só no piano. Então, ele tem, nessa gravação, tem a mão direita, a mão esquerda e tem o tempo. E aí você pode aprender com o próprio compositor, a grande maioria das músicas de sucesso dele. E foi produzido por ele mesmo. Muito interessante isso, considerações quanto ao uso do software educacional. Treinamento auditivo, teoria e análise, teoria e prática de instrumentos, história e apreciação. Os programas podem ser usados com presença de professor ou não. O uso do software em casa possibilita que o aluno ele aprenda e estude no seu próprio ritmo. Tem a prática de instrumentos com possibilidade de acompanhamento automático da execução do usuário. Então, por exemplo, ele pode programar para poder ter um acompanhamento e fazer a sua parte no instrumento, que é muito interessante, não precisa de um outro colega ou de um músico para fazer isso. Possibilidade de fazer autoavaliação como progresso de aprendizado pelo professor, através do registro e análise do desempenho. Ele poderá imprimir relatórios de desempenhos de software e entregue ou copie os dados e envie por correio eletrônico. Ele pode mandar por e-mail, esse progresso para o professor, por exemplo. Critério de qualidade de software educativo. Permitir a interação do aluno com a interface, ser prático de usar e não levar o aluno a erros e conclusões equivocadas. Permitir que o aluno concentre apenas em aprender e não somente utilizar o programa. Com relação às suas interfaces e à sua interação com o usuário.
facilidade de aprendizado, rapidez na execução da tarefa, baixa taxa de erros, isto é, quando ela ajuda o usuário a evitar erros na tarefa que realiza com os programas. Elevada satisfação subjetiva por parte dos usuários. O software educativo musical precisa de qualidade de áudio, temporização e sincronização entre os elementos sonoros e visuais. Quando executado, ele precisa ser o mais preciso possível visualmente, com relação à partitura e ao som ouvido. A programação visual da pauta, claves, notas, cifras e boas e intuitivas. Sobre isso aqui, é claro que quando você pega um programa como o Vegas, o Cakewalk, ou Sonar, eles são super precisos. Mas para que isso aconteça, você tem que ter placas de som, você precisa ter um computador bom, que tenha boa memória, e placa de vídeo também, porque às vezes a partitura e o som ele está acontecendo ali, mas a placa de vídeo, o som está acontecendo com a partitura sendo tocada, mas a placa de vídeo ela é ruim, então esse tempo ele não fica certo. Então a placa de vídeo ela tem que ser muito boa para a hora que tocar ali aparecer exatamente no ponto correto, né? Então por isso que num programa profissional isso já não acontece, né? Como avaliar o software educativo musical? Avaliar parâmetros pedagógicos, interações sociais, informática e educação social. Avaliação multidisciplinar. O interesse despertado nos alunos, adequação de conteúdos e abordagem pedagógica usada. Então, esses programas, eles precisam ter boa qualidade, tanto para o professor que está ensinando, quanto para o aluno. Então, se você tem um programa que é ruim, que ele não tenha uma qualidade boa, que ele não funciona bem, né? Então é muito ruim. Nós precisamos ter programas muito bons para poder aplicar na sala de aula. É lógico que a consequência disso é que é difícil você, por exemplo, numa escola, ter um super computador com uma super placa de vídeo, né? Mas na medida que do possível vai usando os programas mais simples, que com o tempo tem certeza que isso vai melhorar. A TICESE, Técnica de Inspeção de Conformidades Ergonômicas em Softwares Educacional. Então, ele avalia, né, todos esses programas, se eles funcionam bem, né, se a qualidade é boa. Então, é muito interessante. E tem também a questão das programações de computadores por músicos, que é interessante, né? Apesar que esses programas devem ser feitos por pessoas muito especiais no conhecimento da música, né? Mas eles não são voltados para a educação, são voltados para produção, para vender também, né? Mas são muito, muito bons. O computador é visto como uma ferramenta para melhorar habilidades cognitivas e analíticas. Então, quando o professor, né, de música tiver essa capacidade de programar e aprender, fazer o método, ter um método que ensine, né, ele a fazer programas, é muito interessante isso, né? Então, assim, o mais importante disso tudo é que, por exemplo, para poder usar tudo isso, o aluno ele precisa estudar realmente música com o professor, ele precisa saber de tudo, precisa saber ritmo, precisa ter os fundamentos básicos, né, e elementar do ensino da música.
Tudo isso é lógico que uma pessoa comum até poderia fazer, mas ele precisa entender de música para poder usar e aproveitar todas essas possibilidades, né? No caso das composições, no caso da escrita da partitura, né? E você poder criar uma orquestra, você pode fazer tudo. Então, assim, o meu desejo nesse projeto é exatamente sobre essas possibilidades, sobre a possibilidade de você saber música, mas poder aproveitar tudo que tem, né, hoje em dia, tanto que nós estamos nesse curso que arte e educação intermediática, né? Então, onde nós estamos, né? Então nós temos que correr e pena que a gente vive num país que ele não nos dá esse apoio, né? Então, e também às vezes as universidades acabam que assim a gente não tem esse contato com todo mundo, mas muitas vezes se aprende na prática também, né? Então isso é importante. Com relação ao professor, o professor precisa saber quais programas são importantes naquilo que ele deseja, o que ele quer ensinar e, fundamentalmente, desenvolver a criatividade da criança, né? Principalmente, né? Que no caso é o nosso foco, porque a partir do momento que ele tem a criatividade incentivada na criação de uma música, né? Dos ritmos, então nós podemos aproveitar tudo isso para que a gente possa estar sempre na, na, na onda mesmo, né, dos projetos de computadores, de programas, e precisamos estar realmente atualizados. São muitos programas, muita coisa de música que pode ser feito. Então, mas basicamente o que nós precisamos é começar a usar isso, né? Então, esse é o meu desejo.